Recursos naturais: classificação, uso, impactos, presença e importância para a humanidade. Observe ao seu redor. Identifique cada um dos objetos presentes no ambiente em que você está estudando. Mesas, cadeiras, equipamentos eletrônicos, paredes, janelas, portas. Cada um desses objetos, cada um desses elementos é feito de materiais extraídos da natureza. Pense a respeito. Observe também o aparelho que você está utilizando para assistir essa videoaula. Pode ser um computador, um smartphone, um tablet, que necessita de energia. De onde vem esta energia? Também vem da natureza. Recursos naturais são elementos da natureza utilizados para satisfazer demandas de energia e matéria-prima do ser humano. Todos os objetos fabricados pelo ser humano são feitos com matéria-prima extraída da natureza. E para isso, para esta fabricação, para esta transformação do recurso natural, da matéria-prima em um novo objeto, certamente há gasto de energia, que também é obtida da natureza. Observe estas imagens. Elas representam elementos bastante comuns em nossa vida diária. Alimentos presentes na cozinha, uma tábua de carne, um saleiro de madeira, um recipiente plástico para armazenar os vegetais, vidros, recipientes de vidros para armazenar líquidos, eletrodomésticos feitos de metal, plástico, borracha, um carro feito também de metal, borracha, plástico, e uma lâmpada feita de vidro e metal e que acende graças à energia elétrica, gerada a partir de outro tipo de energia presente na natureza. Costumamos classificar os recursos naturais de acordo com alguns critérios. Um deles é a sua origem. Eles podem ser de origem mineral, como o carvão mineral, petróleo e os metais. Podem ser de origem vegetal, como a madeira, fibras vegetais que usamos para fabricar roupas, os alimentos. Podem ser de origem animal, como a carne, couro, ossos. Ou podem ser diferentes tipos de energia presentes na natureza, presentes em fenômenos naturais e que são transformadas em energia elétrica. Outro critério é a duração das reservas. Costumamos classificar os recursos naturais em renováveis ou não renováveis. Não renováveis são aqueles cujas reservas, cujos estoques no planeta possuem tamanho limitado e certamente acabarão um dia à medida que forem utilizados. O melhor exemplo desse tipo de recurso é o dos minerais, como o ouro. Há também os recursos renováveis, que são aqueles que, de alguma maneira, são renovados pela natureza por diferentes fenômenos naturais. A energia solar, que chega até nossas casas e que, em muitos casos, é utilizada para produzir energia elétrica em células fotovoltaicas. Podemos utilizar, sem nenhum medo, as células fotovoltaicas todos os dias, pois, dia após dia, o Sol nos enviará mais e mais energia solar, por pelo menos 4 bilhões de anos, que é o tempo previsto para a existência do nosso planeta. Outro recurso natural renovável é aquele originário de seres vivos, que podem ser cultivados ou criados. Um bom exemplo disso são os produtos agrícolas e os animais criados pela pecuária. Outro critério ainda é quanto à estratégia de obtenção do recurso natural. Eles podem ser obtidos por extrativismo, o método mais antigo, mais primitivo, em que o homem simplesmente coleta da natureza aquilo de que necessita.
O extrativismo, se feito sem cuidado, certamente levará ao esgotamento do recurso natural. Temos como exemplos a extração de petróleo, a extração de pau-brasil e a pesca do atum. O extrativismo pode ser feito de maneira racional, de maneira pensada, ou seja, extraindo apenas uma pequena quantidade dos animais e vegetais de que necessitamos, deixando no ambiente ainda uma população capaz de se reproduzir e de recompor o estoque anterior. Ou seja, o extrativismo pode ser, de alguma maneira, sustentável. Uma maneira mais inteligente de obter recursos naturais é por meio da agricultura e da pecuária, ou seja, o plantio, o cultivo e a criação de seres vivos. Por fim, temos a geração de energia elétrica a partir da transformação de outros tipos de energia. Como exemplo, a energia do movimento do vento, do movimento do ar, do vento, que gira uma turbina e assim gera eletricidade. Um outro critério é quanto ao uso do recurso natural. Eles podem fornecer matéria-prima e energia, ou só matéria-prima ou só energia. A madeira, ela pode ser utilizada como matéria-prima para a produção de uma série de objetos, mas também pode ser queimada e gerar calor. O petróleo nos fornece matéria-prima para a produção do plástico e também energia química, no caso da gasolina, do querosene e outros combustíveis. Já a energia solar não é usada como matéria-prima, mas apenas como fonte de energia para a geração de energia elétrica. Geração de energia elétrica parte do aproveitamento de outros tipos de energia presentes em fenômenos naturais, em elementos naturais. Todos os movimentos da natureza podem ser utilizados para gerar energia elétrica quando são capazes de movimentar turbinas. Turbinas que existem em usinas hidrelétricas, turbinas que existem em usinas eólicas, turbinas que existem em usinas nucleares ou termoelétricas. A energia solar é transformada diretamente em energia elétrica em células fotovoltaicas. E a energia química dos combustíveis, quando são queimados, é utilizada para aquecer a água, transformá-la em vapor, e assim o movimento do vapor gira turbinas e produz eletricidade. O uso de recursos naturais certamente causa impactos, por menores que sejam, desde o momento de sua extração, devastando florestas ou criando grandes crateras nas minas a céu aberto, ou ainda em acidentes quando há vazamento de petróleo ou outros resíduos, sempre que extraímos recursos naturais, causamos impactos ambientais. É preciso levar isso em consideração, pois nosso futuro depende da utilização adequada desses recursos fornecidos pelo planeta. O futuro da humanidade depende basicamente de uso racional dos recursos naturais, levando em consideração que alguns têm estoque limitado e que acabarão um dia, precisamos utilizá-los com sabedoria para que esses estoques durem bastante tempo. Precisamos também minimizar o impacto causado pela poluição ou descarte de resíduos sólidos, líquidos e gasosos nos ambientes. Quanto mais poluímos o planeta, mais dificultamos nossa própria sobrevivência. Por fim, precisamos também recuperar as florestas e o equilíbrio ecológico nos diversos ambientes já alterados. A recuperação do equilíbrio planetário é uma condição essencial para a sobrevivência da humanidade. As imagens utilizadas nessa videoaula foram obtidas no banco de imagens Pixabay, que fornece imagens gratuitas para uso não comercial. Um grande abraço e até a próxima videoaula.